Olá a todos, Marcelo aqui de novo. Bom, segundo vídeo, e eu vou manter o mesmo tema de desigrejado, falando dos desigrejados. E hoje eu vou fazer uma pergunta: será que realmente as pessoas estão chamando, o que alguns estão chamando de desigrejados, são realmente desigrejados? Bom, vamos lá, eu vou citar alguns trechos da Bíblia aqui, a gente vai, né, vai comentar um pouco a respeito disso para ter uma ideia mais ou menos de como Deus quer que seja a sua igreja, de qual tipo de igreja é a que tá qual tipo de igreja que está na Bíblia, qual é a igreja bíblica, se é denominacional, se é como existem várias aí, igreja católica, evangélica, se é pentecostal, enfim, tá? Isso é bíblico? É, você precisa ir para a igreja ou você precisa ser igreja, tá? Então é isso aí que eu quero escorrer aqui. E já digo para vocês que para fazer parte da igreja de Jesus, a igreja do Criador, você precisa de santidade. A palavra que resume tudo é santidade. Você não necessariamente precisa congregar em alguma denominação religiosa, mas você precisa de santidade, tá? Precisa buscar isso. E, e não tem como você buscar isso sem leitura bíblica, sem leitura das escrituras, sem estudar elas e sem uma vida de oração. Isso não tem como, não tem, né? Não tem almoço grátis. Só existe esse caminho. E embora, até falando um pouco rápido aqui, embora para mim é muito fácil decidir isso, depois que eu conheci quem é esse Jesus que morreu na cruz por mim, o, e todas as coisas, todas as atrocidades que ele passou, a vida miserável que ele viveu sem merecer, para que pessoas como eu e você, que não merecem coisa boa alguma, pudessem ter vida eterna, cara, santidade é um detalhe e torna-se o ponto principal a ser alcançado. Então vamos lá, vocês vão entender, acredito que vocês vão entender. Bom, em Levítico 11:44, ele fala, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós se consagrem, né? Se separem, sejam santos, né? Porque eu sou santo, tá? Em outro trecho de Levítico 19:2, ele fala praticamente quase a mesma coisa, num outro contexto, mas a mesma coisa. Ele pede pela santificação do povo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E isso se confirma em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 14, 16. Né? E ele fala lá, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, aquilo que você vivia antes, aquilo que você vivia anteriormente, antes de conhecer quem é Jesus, antes de conhecer esse Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, você abandona. Depois que você conheceu, não tem como voltar atrás. Ou você continua chafurdando, né, no lixo, na lama, ou você agora se separa para limpeza, para purificação. E ele fala, né, no verso 16, sede santos porque eu sou santo. Assim como o Levítico, ele repete esse trecho, né, convocando o povo dele a ser santo. E a santidade, vamos dizer assim, ela seria o ponto principal para decidir entre dois destinos, tá? Com santidade você tem vida eterna. Show? Com santidade, né? E lógico, com devoção ao único que merece devoção e louvor e glória e honra, que é Jesus Cristo, você tem eternidade, vida eterna. E sem santidade você tem condenação. Em Deuteronômio 17, 12 e 13, lá Deus fala, deixa bem claro que o homem soberbo, o homem soberbo, ele
que aquele que não aceita servir a Deus e não seguir os estatutos, o próprio Deus vai ser juiz sobre ele e vai eliminar o mal de Israel. Ali diz, e eliminarás o mal de Israel para que todo o povo ouça, teme e jamais ensoberbeça. E isso se confirma num trecho aqui em Hebreus que eu separei, Hebreus 12, 28 a 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Bom, vocês já viram que o comportamento de santidade, o ser santo é uma exigência de Deus, para que ele seja o Senhor sobre esse povo. Esse povo precisa ser santo. E o que é ser santo? Bom, no hebraico a palavra é kadosh ou kodesh, você vai achar tanto kadosh como kodesh. E ela significa sagrado, separado, apartado, diferenciado, reservado, purificado, enfim. Você vai notar que ser santo, no sentido bem claro da palavra, é você ser realmente reservado, você ser separado para Deus. E como você se separa para Deus? Se comportando como alguém que hoje não é mais do mundo, né? É de Deus. Hoje vive a mentalidade do reino. Hoje tem que se comportar como cidadão do reino, né? Mesmo que o reino ainda virá, né? Você já vive já vive com essa mente de reino. E a igreja, para você ver, igreja do grego eclésia, ela tem ao pé da letra, ela significa chamado para fora, tá? Só que creio eu, lógico, faz todo sentido isso, que a intenção da palavra a ser usada ali é ser chamado para fora dos costumes mundanos, tá? Automaticamente, meio que Deus quer dizer, para vocês serem minha igreja, vocês têm que estar fora desse comportamento secular, desse comportamento pagão aceito por essa sociedade que dorme, que está relaxada, achando que tudo pode, tá? Porque como vocês viram ali no texto que eu falei, no trecho que eu falei de Deuteronômio e de Hebreus, Deus não é um bonachão, Deus não é um Teletubbies, não é um ursinho carinhoso. Deus ele é amor, mas ele é justo, tá? Ele é pura justiça. E ele odeia o pecado, por isso ele pede santidade, por isso ele clama para o seu povo para que sejam santos. E esse comportamento é a peça-chave para você fazer parte da igreja de Jesus. Então, não adianta você ir numa denominação, você ir para a igreja, né? Ir para a igreja, né? Quando você não é igreja, né? Eu não vou lembrar quem falou isso, mas enfim. Tem uma frase que é mais ou menos assim: se as pessoas lessem mais, se os cristãos, né, lessem mais a Bíblia, eles talvez iriam menos à igreja, mas seriam muito mais igreja. E por que eu concordo com essa frase? Porque dá a impressão que eu tô, né, tipo, sentando a sola em todas as denominações. Não é bem isso. Eu creio que ainda tem gente muito boa querendo construir um legado em Jesus e querendo acolher pessoas e mostrar o caminho, mostrar a palavra, mas gente, é só dar uma olhada ao redor aí que você vai ver que a coisa tá feia, entendeu? Pouquíssimos lugares dá para você chamar de assembleia do Criador, né? De igreja, de eclésia, porque aquelas pessoas, muitas vezes, a gente sabe que o mundo entrou dentro da igreja com força e hoje em dia você tem um mercado gospel, você tem vamos dizer assim, um mundo gospel talvez até tão corrupto quanto ou mais do que o mundo secular. Então, muito mais do que você querer encontrar uma denominação, hoje a dica que eu dou é tenha vida com Cristo, se separe. Se separe, seja santo, entendeu? Entenda o que é ser santo e para isso vai ter que ler a Bíblia,
Não terceirize a tua, o teu devocional, a tua vida com Deus. Não coloque essa responsabilidade na mão de ninguém, essa responsabilidade é só tua. Você deve buscar e para você vai ser revelado. Digamos assim, a tua hora mais importante do dia devia ser trancado no teu quarto, né? Orando em secreto pro teu pai que vem em secreto, né? Ouça a tua oração e ali você vai tendo relacionamento, o relacionamento vai conhecendo esse Deus, vai conhecendo esse Cristo, vai lendo a Bíblia, vai meditando, você vai ver tamanho foi o absurdo que foi a vida dele, né? Incluindo o sacrifício, daí finalizando com chave de ouro, algo absurdo, guerreiro nenhum faria aquilo. Aquilo foi coisa de um guerreiro superior, não tem outro, não vejo nenhum herói desses de cinema encenando isso, quem dirá vivendo isso, entendeu? A vida que ele viveu sendo um ser celestial, sem erro, sem mácula, sem pecado, ele não precisava fazer isso, né? Ele quis fazer isso, por amor ele quis fazer isso para salvar uns tranqueira que nem eu e você. Então, quando você chega nesse ponto que tipo, cara, alguém morreu por mim, velho, eu não tenho valor algum, teoricamente, né? Mas para ele eu tenho valor, a minha alma tem valor, ele quer me resgatar. Fala, cara, eu vou deixar de ser um tanga frouxa, de ser um pecador conformado com o meu pecado, né? De ser aquele chauvinista que tá ali rolando na grama e na tranqueira ali e tá confortável com aquela situação, mesmo sabendo que uma hora vai pro abate, e vou virar a chave, vou dar um 180, vou me santificar, eu vou ser igreja. Então eu chego à conclusão que aqueles desigrejados, chamados desigrejados, que buscam em casa, que de certa forma congregam com mais pessoas, às vezes se comportam como uma igreja primitiva, né, nas suas casas, ou aquele pai de família que não tem, né, que não tem, vamos dizer assim, outra alternativa a não ser igreja e cultuar Deus em casa com os filhos e com a esposa. Ou ele faz isso, ou ele vai para uma igreja que não tem base bíblica alguma, e a maioria delas hoje tá assim, desculpa estar falando isso, mas é a pura verdade, não tenho medo nenhum de falar isso. Então, esse desigrejado está sendo muito mais igreja do que qualquer outro. Então, eu vejo que a maioria dos desigrejados hoje, putz, esse vídeo eu acho que vai piorar do que o outro. Porque assim, ó, o que eu quero dizer? A maioria dos desigrejados hoje estão dentro da igreja. E aqueles que são chamados de desigrejados, assim como eu já fui, tá? Hoje eu congrego, mas enfim. O principal da minha vida hoje é ter vida com Deus, cara. Não é ir para a igreja no domingo. Então, se eu falto à igreja no domingo, por algum motivo, isso não pode ser um ponto negativo. Agora, se eu deixei um dia meu devocional de lado, se eu deixei um dia meu relacionamento com o Pai de lado, se eu deixei um dia de separar um tempo por aquele que morreu por mim, que me tirou da condenação eterna, se eu deixar ele de lado por um dia, isso tem que ser um ponto negativo para mim, entendeu? Então, se você está na tua casa, não está congregando né, em nenhuma denominação, mas está congregando com teus amigos, sei lá, tem um esquema tipo célula na tua casa, ou só com a tua família por enquanto, cara, é interessante você, vamos dizer assim, celebrar, né, essa fé em Jesus com mais pessoas. Eu reconheço isso e cara, já tive momentos muito bons assim dentro da igreja instituição. Mas, cara, as minhas maiores e melhores experiências com Deus foi fora, entendeu? Então eu falo assim, cara, ponto um, Deus é muito grande para caber dentro de qualquer denominação, para caber dentro de uma caixinha que estão querendo colocar ele. Ponto 2, Deus não é um bonachão, então se você quer ser aceito por ele, santidade, tá? Reconheça o sacrifício da cruz e
Agarra essa responsabilidade de ser santo. E ponto 3, cara, tem que ter vida de oração, tem que ter um dia a dia com Deus. Senão torna-se inútil conhecer esse Deus se você não quer se relacionar com Ele. Não vejo lógica. Bom, acho que era isso. Não se preocupe se você é um desigrejado do sistema, mas celebra a Deus na tua casa, com tua família e com teus amigos e tem rotina do reino. Você é igreja. Você pode estar desigrejado, mas você é igreja. Então, foque nisso. Santidade e relacionamento com Deus. É isso aí. Um abraço a todos.